Olá pessoal, Dr. Fábio aqui, sou médico anestesiologista e nessa aula a gente vai falar sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Então, nessa aula a gente vai falar sobre os agonistas adrenérgicos, depois os antagonistas adrenérgicos, os agonistas colinérgicos e também os anticolinesterásicos, e os antagonistas colinérgicos ou então anticolinérgicos. Bora lá então começar já com a fenilefrina. Fenilefrina é uma droga de uso corrente na anestesiologia, principalmente nos Estados Unidos. É um vasopressor não catecolamina e tem ação predominantemente alfa-1. É por isso que a gente acaba considerando ela como um fármaco alfa puro, ok? E a vasoconstrição venosa ela é muito superior à vasoconstrição arterial. E dessa forma ela determina aumento da resistência vascular periférica e também aumento consequente da pressão arterial. Em decorrência disso, pode acontecer uma bradicardia reflexa e até uma queda do débito cardíaco, dependendo do grau de bradicardia reflexa que possa acontecer. Em virtude da vasoconstrição renal, pode acontecer uma redução do fluxo sanguíneo renal, ok? E a indicação clássica da fenilefrina é a tetralogia de Fallot, tá? Naquele paciente que tem a comunicação interventricular. Então, se existe uma redução da pós-carga, da resistência vascular sistêmica, pode haver um aumento do shunt direita-esquerda. Quando a gente usa a fenilefrina, aumenta essa pós-carga e a gente otimiza que esse sangue vá do coração direito para o pulmão, ok? Com relação à clonidina, é uma droga alfa-2 agonista, tá? Ela inibe a liberação de noradrenalina, agindo nos receptores alfa-2 pré-sinápticos. E a relação de estímulo, de afinidade do receptor ao receptor alfa-2 em relação ao alfa-1 é de 200 para 1. Ou seja, ela se liga a cada 200 receptores alfa-2 e que a clonidina se liga, um será um alfa-1. E no sistema nervoso central, a clonidina também vai agir sobre os receptores alfa-2 do núcleo do trato solitário. E ela vai promover clinicamente a redução das necessidades anestésicas e analgésicas e sedação e ansiólise. Diminui ainda a liberação de catecolaminas endógenas, reduzindo então a resposta ao estresse. Ela ainda vai prolongar a duração dos bloqueios em neuroeixo, então naquele paciente em que a gente precisa prolongar a duração da RAC, por exemplo, a gente tem a opção de acrescentar uma dose de clonidina. Ela ainda pode ser utilizada para tratamento de dor crônica neuropática e também naqueles pacientes com abstinência de fármacos opioides. A dexmedetomidina é um outro alfa-2 agonista que também vai inibir a liberação de noradrenalina. A relação de estímulo alfa-2 em relação a alfa-1 é mais seletiva ainda em relação à clonidina, tá? É de 1.600 para 1. Dessa forma, ela acaba sendo até mais interessante do que a própria clonidina. Ela tem uma curta meia-vida, tem um início de ação mais rápido e por essa razão ela é utilizada na grande maioria das vezes com uma medicação em infusão contínua. Ela reduz também as necessidades de anestésicos e analgésicos e proporciona queda de pressão arterial, de frequência cardíaca e da liberação de catecolaminas, assim como a clonidina. Ela promove clinicamente sedação e ansiólise e ela é bastante interessante, por exemplo, para a gente promover uma intubação acordada ou sedação naquele paciente que a gente não quer intubar, lá na UTI, por exemplo. Por quê? Porque ela promove uma sedação sem depressão respiratória. A adrenalina é um agonista adrenérgico que vai agir praticamente em todos os receptores, alfa-1, beta-2 e principalmente beta-1. Agindo em beta-1 ocorre aumento do débito cardíaco, aumento da contratilidade
e também da frequência cardíaca. Nos receptores alfa-1, a adrenalina, ao estimulá-los, vai promover intensa vasoconstrição periférica, podendo inclusive reduzir o fluxo sanguíneo esplâncnico e renal. E ela promove também aumento da perfusão coronariana e cerebral pelo retorno venoso, pelo aumento do retorno venoso. Na parada cardiorrespiratória, a função da adrenalina é aumento da pressão arterial diastólica na raiz da aorta, e dessa maneira a gente aumenta a perfusão dos vasos coronarianos. E outra indicação clássica da adrenalina é no choque anafilático, em que é a primeira droga que a gente tem que fazer para tirar o paciente. Nos receptores beta-2, a adrenalina promove broncodilatação e ela pode ser utilizada num quadro de asma refratária. Como complicações ao uso da adrenalina, a gente pode ter hemorragia cerebral, infarto agudo do miocárdio e arritmias. No caso do uso simultâneo no paciente que está recebendo alotano, existe um grande risco de desenvolver arritmias, uma vez que o alotano ele aumenta a sensibilidade do miocárdio para desenvolver arritmias. Então deve-se tomar muito cuidado com o uso de aminas vasoativas no paciente que está recebendo o alotano. Com relação à noradrenalina, é uma droga que vai agir predominantemente em alfa-1. Ela também tem a sua síntese endógena, além da gente poder administrá-la exogenamente. Ela age em alfa-1 sem efeitos em beta-2 e promove intensa vasoconstrição, tanto arterial quanto venosa. Em beta-1, ela vai agir promovendo algum aumento de contratilidade, mas que clinicamente é muito difícil a gente perceber. E aumenta a pós-carga, podendo provocar bradicardia reflexa. Dessa forma, ela não aumenta débito cardíaco em virtude desse risco de redução da frequência cardíaca. Ela também, em virtude da vasoconstrição, vai reduzir o fluxo sanguíneo renal e aumenta o consumo de oxigênio no miocárdio. Ela tem metabolismo pulmonar, tá? Então isso deve ser levado em conta também quando a gente se utiliza da noradrenalina. A dopamina é uma outra amina vasoativa, que também é um agonista adrenérgico e vai ser de ação direta e indireta. Os pulmões, nesse caso, também fazem uma depuração da droga na ordem de 20%. Sobre os receptores DA2 na zona de gatilho quimiorreceptor, a dopamina ela é um agente nauseogênico, ela pode promover náuseas e vômitos, e é por isso que a gente usa drogas bloqueadoras desse tipo de receptor, como por exemplo o droperidol, que é um ótimo antiemético. Ela ainda vai agir inibindo a liberação de insulina e nas diferentes doses ela vai ter a ação prioritária em diferentes receptores. A gente sabe que abaixo de 2 microgramas quilo minuto é a dose que a gente chama de dose DOPA, né? Vai agir nos receptores DA1 e DA2, promovendo vasodilatação renal, vasodilatação esplâncnica, mesentérica e também diurese. Lembrando que, embora aumente a diurese, ela não muda o prognóstico, a função renal. Em doses de 2 a 8 microgramas quilo minuto, ela vai agir prioritariamente em receptores beta-1, aumentando a contratilidade do miocárdio, a frequência cardíaca, débito cardíaco e promovendo vasodilatação sistêmica. Já em doses mais elevadas, acima de 8 microgramas quilo minuto, a ação primordial predominante é em alfa-1 e dessa forma ela aumenta a resistência vascular periférica e promove queda do fluxo sanguíneo renal. A dobutamina é um fármaco relativamente beta-1 seletivo que vai promover aumento da contratilidade miocárdica e também aumento da frequência cardíaca com redução da resistência vascular periférica em virtude da sua ação sobre os receptores beta-2. Ela pode causar redução da pressão de enchimento do VE e vasodilatação coronariana. A indicação clássica da dobutamina é naqueles pacientes com insuficiência cardíaca ou então com choque séptico associado a uma disfunção miocárdica. Após 3 dias, ocorre um processo de downregulation, onde ocorre redução dos receptores
da dopamina, dos receptores beta-1, e dessa forma ela perde a sua funcionalidade, ou pelo menos a sua função plena. E é uma droga que pode promover a inibição da vasoconstrição pulmonar hipóxica, que é muito importante naquele paciente pneumopata sob anestesia. Já a efedrina também é uma outra droga agonista adrenérgica, que ela é como se fosse uma adrenalina mais fraca. Ela vai agir sobre receptores alfa e beta, com ações direta e indireta, principalmente ação indireta, e vai promover uma vasoconstrição venosa muito superior à vasoconstrição arterial. O metabolismo é lento, realizado pela MAO, e é por isso que, embora menos intensa que a adrenalina, ela tem uma duração maior. Ela promove também estímulo do sistema nervoso central, e dessa forma é um agente que vai aumentar a CAM. Deve-se então tomar cuidado com os pacientes anestesiados com anestésicos inalatórios sob uso de efedrina. Talvez a gente tenha que aumentar aí um pouco a porcentagem aí de administração do agente inalatório. Ela vai promover clinicamente um aumento de pressão arterial, de frequência cardíaca e de contratilidade miocárdica, com consequente aumento de débito cardíaco e broncodilatação. Existe a possibilidade de desenvolver um quadro de taquifilaxia por esgotamento dos estoques de noradrenalina. O metaraminol é uma outra droga de ação alfa e beta, predominantemente alfa. Ela também é uma não catecolamina sintética, que vai agir de forma direta e indireta também. Tem intensa atividade vasoconstritora e ela pode ser captada nas terminações pós-ganglionares no lugar da noradrenalina. E dessa forma ela age como um falso neurotransmissor. E esse é o mecanismo em que ela desenvolve taquifilaxia, pois vão se esgotar as moléculas de noradrenalina para serem liberadas na terminação nervosa. É a droga de primeira escolha para o tratamento de hipotensão durante a cesariana, né? Não é proibido a gente utilizar a efedrina, mas deve-se preferir o metaraminol, pois a efedrina ela pode causar hipóxia, acidose fetal. E decorrente da vasoconstrição, a gente vai ter um aumento de PA e, assim como a fenilefrina, uma bradicardia reflexa. Com relação aos beta-2 agonistas, eles vão promover relaxamento da musculatura lisa bronquiolar. Eles inibem a função das células inflamatórias e nós temos como exemplo o albuterol, que é um beta-2 agonista, age um pouquinho em beta-1, mas primordialmente em beta-2, assim como a terbutalina. Lembrando que a terbutalina ela pode ser utilizada por via subcutânea, inalatória ou via oral, e isso é muito interessante no dia a dia do anestesiologista. Outras drogas beta-2 agonistas que vão ser utilizadas naqueles pacientes com broncoespasmos são o salbutamol, fenoterol, salmeterol e formoterol. Bom, pessoal, com relação aos antagonistas adrenérgicos, nós temos que são fármacos que se ligam aos receptores adrenérgicos, mas não vão ativá-los, né? E dessa forma eles previnem que os reais agonistas adrenérgicos se liguem ao receptor e exerçam sua efetividade. Nós temos como exemplo a metildopa, né, que age como um falso neurotransmissor sobre os receptores alfa-2, inibindo o influxo de noradrenalina. Dessa forma, a gente tem que vai ocorrer uma redução da resistência vascular periférica e queda da pressão arterial. Ela é indicado para tratamento de pressão alta na gestação e também para tratar a hipertensão rebote após a suspensão da clonidina. A fenoxibenzamina ela vai fazer uma ligação irreversível com os receptores alfa, por isso é um fármaco de longa duração. Ele vai durar enquanto durar aquele receptor. A relação de bloqueio entre alfa-1 e alfa-2 é de 100 para 1, então ele é muito mais específico para receptores alfa-1 e sua indicação clássica é no felcromocitoma. O prazosin é uma outra droga alfa-bloqueadora que vai promover redução da resistência vascular sistêmica,
redução do retorno venoso e consequente queda de IPA. Tratamento clássico, hiperplasia prostática benigna e felcromocitoma. Ainda com relação aos antagonistas adrenérgicos, nós temos o labetalol, a gente considera como um beta-bloqueador, mas na verdade ele tem uma relação alfa-beta de 1:7, tá? E ele vai proporcionar hipotensão sem uma taquicardia reflexa, obviamente, pelo bloqueio beta. O esmolau é um bloqueador beta-1 antagonista seletivo de ultra curta duração por ser metabolizado por esterólises eritrocitárias. Portanto, seu uso é em infusão contínua. O propranolol é um beta-antagonista não seletivo, tá? Que vai promover redução da contração e da contração cardíaca, da frequência cardíaca e também redução da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O bloqueio beta-2 vai fazer com que haja aumento da resistência vascular sistêmica, né? Porque o beta-2 pós-sináptico ele faz vasodilatação e também pode promover broncoespasmo. Então a gente tem que tomar cuidado com os de propranolol nesse tipo de paciente, com o paciente mais propenso a broncoespasmo ou pneumopata. O metabolismo é hepático, portanto, tem-se que tomar cuidado quando do uso simultâneo com bupivacaína, porque como a bupivacaína é um anestésico local cardiotóxico que tem seu clírice também hepático, com essa competição pode haver intoxicação por bupivacaína com doses menores do que esperado. Ele vai reduzir a resposta hiperglicêmica ao estresse, tá? E com relação aos agonistas colinérgicos, lembrando que temos receptores colinérgicos nicotínicos, que vão estar presentes nos glândulos autonômicos e nos músculos esqueléticos, e os muscarínicos, que, entre outros lugares, vai estar presente na musculatura lisa brônquica, nas glândulas salivares e no nó sinoatrial. O carbacol ele vai ter ação tanto muscarínica quanto nicotínica e vai promover relaxamento do esfíncter esofágico inferior, aumento do peristaltismo, da liberação de secreções, broncoconstrição, podendo inclusive promover parada cardiorrespiratória. Tudo isso por causa dos seus efeitos parasimpatomiméticos, né, por meio dos receptores muscarínicos. Seu uso clínico é em colírios de glaucoma. O betanecol é uma outra medicação agonista colinérgica que vai agir basicamente em receptores muscarínicos e o uso clássico dessa droga é em ilho paralítico, atonia gástrica, megacólon congênito e retenção urinária desde que não haja obstrução. Tá? Então, a gente mais uma vez tem a intenção de fazer, simular e estimular o sistema nervoso parasimpático. Contraindicações para o uso de agonistas colinérgicos é miastenia em uso de anticolinesterase, né, porque aí haveria um agonismo extremamente gigantesco, né, porque já tem bastante acetilcolina agindo. Em pacientes cardiopatas, asmáticos, em atrofias musculares e quando houver obstrução intestinal ou urinária. Tá? Então, são situações em que o estímulo parasimpático vai ser prejudicial para o doente. Com relação aos anticolinesterásicos, a gente tem que a acetilcolinesterase é aquela enzima que vai promover a hidrólise da acetilcolina. Então, a gente usa os anticolinesterásicos classicamente para fazer reversão do bloqueio neuromuscular e para diagnóstico e tratamento de miastenia graves. Eles podem promover broncoespasmo, aumento de secreções, aumento do peristaltismo e miose. Um tipo de anticolinesterásicos são os organos fosforados, que são utilizados para fazer colírios, inseticidas e gases neurotóxicos, como o gasarin. E o que é bastante relevante é que eles atravessam a barreira hematoencefálica e por isso eles vão ter repercussões no sistema nervoso central. Eles podem inclusive ultrapassar a pele íntegra.
eles vão inibir a pseudocolinesterase e aumentar a duração de ação da succinilcolina. Então, aquele paciente bloqueado com o quelicin vai ter um tempo de ação maior. A neostigmina é um anticolineesterásico de uso corrente na anestesia. Ele vai iniciar a sua ação com 5 a 10 minutos após injetado e vai durar cerca de 1 hora. Ele pode ser utilizado no tratamento da miastenia graves e na atonia de bexiga e no ilho paralítico. Ele não atravessa a barreira hematoencefálica, ao contrário dos organos fosforados. A piridostigmina também não atravessa a barreira hematoencefálica e vai ter uma ação, vai ter apenas 20% da potência do neostigmina, por isso que a gente usa muito menos. E a fisiostigmina, essa sim atravessa a barreira hematoencefálica e é utilizada no tratamento da síndrome anticolinérgica central, na depressão do sistema nervoso central e no delírio por benzodiazepínicos e medicações inalatórias. Faz antagonismo também da depressão respiratória por morfina. Já os anticolinérgicos, eles vão bloquear os receptores muscarínicos pós-ganglionares, ou seja, são fármacos antimuscarínicos. Eles se ligam aos receptores muscarínicos, impedindo a ligação da acetilcolina. Promovem bloqueio do sistema nervoso do nó sinoatrial. Eles promovem bloqueio muscarínico no nó sinoatrial e dessa forma uma liberação para o aumento da frequência cardíaca com taquicardia clinicamente perceptível. Promove também vasodilatação cutânea, inibe secreções, diminui peristaltismo e a pressão do esfíncter esofágico inferior, tudo por inibição do sistema parasimpático. E também promovem broncodilatação. O exemplo que a gente tem corrente é o ipratrópio. E com relação às glândulas sudoríparas, o uso desses anticolinérgicos vai inibir a sudorese, podendo promover um quadro de febre da atropina. Quando a gente usa uma dose muito grande da atropina, inibe muito a sudorese e esse paciente pode ficar hipertérmico. E outros dois sinais que acontecem com o uso de anticolinérgicos, como a atropina, é a midríase e cicloplegia. Eles ainda vão promover relaxamento de ureter e bexiga e que clinicamente resultam em retenção urinária. Então a atropina é um dos anticolinérgicos que a gente utiliza e sua indicação clássica é na bradicardia. E ela também parece ter alguma ação antiemética por ação central. Atravessa a barreira hematoencefálica e pode ser causa de síndrome anticolinérgica central, que a gente vai ver mais para frente. O brometo de ipratrópio é um outro anticolinérgico que é indicado para tratamento de broncoespasmo. E as contraindicações para o uso desse tipo de medicação é glaucoma, tireotoxicose, feocromocitoma, insuficiência coronária, febre e obstrução urinária. É só a gente pensar no mecanismo de ação dessas drogas para a gente entender por que existem essas contraindicações. O uso de atropina em baixas doses ou em injeções lentas pode provocar bradicardia paradoxal. Já a escopolamina, o famoso Buscopan, tem ação antiemética, atravessa também a barreira hematoencefálica e também pode provocar síndrome anticolinérgica central. O Buscopan e a escopolamina pode promover sedação, amnésia e euforia e por essa ação sedativa e de amnésia, ela pode ser utilizada como medicação pré-anestésica. Pode ter também, assim como a atropina, uma bradicardia paradoxal, se for administrada em dose incorreta. E, como a gente citou, a síndrome anticolinérgica central, ela pode ser precipitada por cocaína, antidepressivos, antipsicóticos, pela meperidina e pelos antimuscarínicos que a gente vinha citando.
Então, os atropínicos vão promover boca seca, visão turva, fotofobia, midríase, pele quente seca e febre. Tá? O quadro clínico é um paciente que pode apresentar sedação, estupor, coma, ansiedade, agitação, desorientação, alucinações e delírios e até convulsões. Geralmente é um quadro de curta duração, autolimitado, e o paciente evolui com amnésia. O tratamento é a fisiostigmina, que atravessa a barreira hematocefálica, certo? E restitui a atividade muscarínica. Legal, pessoal. Era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Grande abraço.